Aí os países começaram a desconfiar, não, pera lá. Mas eles já faziam isso? Já faziam, já. Já faziam isso antes de 71? Já faziam, já. Você tá brincando. Já. Bom, vamos lá. Eu queria entrar em umas teorias aqui com vocês. Eu até anotei algumas perguntas, porque eu não sou do mercado financeiro. Aliás, eu precisava estudar mais isso aí, porque até estudo razoavelmente, mas eu tenho que estudar mais engenharia, porque é a minha área e é o que eu tô estudando a vida inteira. E é sempre assim que eu ganhei dinheiro. Perdão, gente. Precisam molhar a garganta. E essa semana aqui eu não tô legal. Tem umas teorias aqui. Às vezes eu vejo umas pessoas falando e eu fico pensando, cara, isso não é tão teoria, né? Porque tem um pessoal que fala, por exemplo, que o mercado financeiro ele é controlado por insiders, que eles chamam grandes famílias. E eu já ouvi muitas histórias, por exemplo, sobre os Rockefellers. Aliás, teve uma notícia bem interessante que eu vi, já deve fazer uns 10 anos, que os Rockefellers anunciaram que não colocava mais $1 em petróleo, uma família que cresceu à base do petróleo. Você fala, pô, um anúncio como esse cria um novo paradigma, né? Pra onde tá indo a economia? O JP Morgan, eu lembro da história do JP Morgan. Eu já contei um pouquinho da história do JP Morgan com o Tesla, que o JP Morgan financiou o Tesla. Eu falo, gente, mas essas famílias estão aí até hoje e estão controlando tudo. Vocês acreditam que a estrutura financeira é controlada por certas famílias ou a estrutura financeira mundial, a economia mundial é grande demais para ser controlada por poucos grupos? O que eu vejo é que eles não necessariamente são donos de tudo, mas ao mesmo tempo eles conseguem controlar em que rumo a economia vai tomar. Então, por exemplo, você falou do JP Morgan, uma grande parte desse controle existe através dos bancos centrais. Então, o próprio Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele exerce um controle gigantesco em cima de tudo. Eles têm a informação antes das outras pessoas. Eles controlam a taxa de juros que movimenta completamente quem que vai ser beneficiado. Então, por exemplo, o Banco Central ele tem o poder ou de injetar liquidez no mercado ou de tirar liquidez. Quando ele injeta liquidez, primeiro o dinheiro vai como crédito para os bancos, depois eles liberam primeiro para os empresários muito ricos, aí só lá na última ponta a população. Então, esse sistema de... Acho que teria até que voltar um pouco mais aí quando foi criada a moeda fiduciária, né? Mas, enfim, depois a gente volta nessa questão. Quando foi criada a primeira moeda fiduciária? Então, lá atrás, o primeiro que... Acho que teria que voltar mais ainda, mas foi o sal, aí depois foi o ouro. E a prata, depois foi o ouro. Tá, mas o sal não é uma moeda fiduciária. O sal é um produto. É um produto, só que ele era usado como moeda de troca porque ele conseguia manter os alimentos em um estado consumível, né? Mas ele por si só, como ele tem valor... Né? Eu não sei, vocês que entendem isso mais do que eu, mas eu não consideraria uma moeda fiduciária. Porque pra mim a moeda fiduciária é uma moeda, é um papel, por exemplo. O papel por si só não tem valor. Mas o valor que a gente dá é pela confiança. O sal, vamos dizer, eu peguei 1 quilo de sal lá, recebi. Por mais que ela possa estar representando um valor maior, ele por si só ainda tem algum valor. Não, sim, com certeza. Exato, ainda tem. É que ele tinha ali uma liquidez muito grande porque ele tinha uma usabilidade muito diversa. E tem que ter um aumento de ganho de produtividade para conseguir extrair mais sal. Então, a quantidade de sal que nós temos disponível está de acordo com o ganho de produtividade, com a extração que a própria população, que a própria sociedade consegue ter. Isso. E aí isso evoluiu depois para prata, depois veio para o ouro. Então, o que acontece é que antigamente nós, para conseguir ter mais dinheiro sendo injetado na economia em circulação, precisaria de um ganho de produtividade, porque tem que ter mais ouro sendo extraído para ter mais ouro em circulação. E aí, dessa forma, tem o aumento dessa base monetária, né? Tem o aumento da base daquilo que a gente consegue trocar por tudo, né? Que é a moeda. Mas aí que vem o ponto depois. Só que aí, lá em 33, nos Estados Unidos, eles foram lá e confiscaram o ouro da população. Sacanagem. Então, a partir daquele momento, você tinha que entregar teu ouro pro governo e trocar por dólar. O país da liberdade, hein? O país da liberdade. E quem tinha ouro e não trocasse, poderia tomar uma multa de $10 mil. Se for corrigir pro valor de hoje, dá, sei lá, mais de $100 mil. Então, todo mundo que trocar o ouro que tinha por dólar, porque eles já viram, não, o que tem de valor de verdade é o ouro. Claro. O dólar não tem valor. Então, a partir de agora, se eu pegar o ouro da galera e trocar por dólar, ele vai ficar com o dólar aqui. E aí foi o primeiro confisco que teve e foi colocando o dólar como moeda de uso. Aí mas ainda era lastreado. Mas ainda era. Aí depois veio o Bretton Woods, que deixou claro que o dólar seria moeda mundial, porém ele tá lastrado no ouro. Isso. Aí de 44 até 71 foi esse modelo, só que de 44 até 71, outros países podiam bater na porta dos Estados Unidos e falar, não, eu quero meu ouro de volta e pegar os dólares. A população não. A França fez isso. A França fez, a Alemanha fez. Só que aí que veio o problema, né? Porque os Estados Unidos percebeu. Não, beleza, é lastrado no ouro o dólar aqui. Só que se eu emitir um pouco mais de dólar, não vai ser todo mundo que vai vir sacar o ouro ao mesmo tempo aqui, tá tudo certo.
Aí os países começaram a desconfiar, não, pera lá. Mas Será eles que já faziam isso? já faziam, já. faziam isso antes de 71? Já faziam, já. Você tá brincando. Já faziam, e aí os países perceberam, não, pera lá. Eu acredito que não tem todo esse ouro lá, então vou pegar meus dólares aqui e trocar por ouro, porque eu sei que tem valor de verdade. Sim. Aí foi Alemanha, foi França. Aí os Estados Unidos perceberam, vixe, se todo mundo quiser sacar aqui, vai dar ruim uma hora. Lógico. Aí em 71 que eles já decretaram que a partir de agora a moeda é fiduciária, que não tem essa conversibilidade de você trocar seus dólares por ouro. E aí que o mercado aceitou, todo mundo achou, não, beleza, vai ser isso aqui. Para os outros países foi bom também, porque o dólar, ele tinha uma relação com o euro e com as outras moedas também. Então, a partir desse momento, eles podem imprimir mais dinheiro, só que eu também vou poder. Sim. Aí eles aceitaram. E o Estado, pro Estado é muito interessante que ele tem esse controle da moeda. O pobre se ferra. Que ele consiga aumentar a base monetária, que ele consiga, quando ele quiser, injetar dinheiro, quando ele quiser, ele possa tirar dinheiro, porque dessa forma, ele consegue controlar tudo. Então, quem acaba sendo mais beneficiado? O Estado e os amigos do Estado. Sim. E aí vai passar a ser os bancos, né? Tanto que nós tivemos o Federal Reserve, onde eles decidem a taxa de juros, que na minha visão isso já é um absurdo, que a taxa de juros deveria ser definida pelo mercado. Então se você pega a Fed Funds, você pega a Selic, é definida pelo Banco Central. Qual que é o sentido do Banco Central definir a taxa de juros, sendo que deveria ser o próprio mercado, as pessoas que decidem se o juro estará mais baixo ou mais alto de acordo com o parâmetro econômico atual, se a economia está mais aquecida ou mais desaquecida, então já não faz sentido isso. Sim. E aí surge... Mas de certa forma, desculpa te cortar, de certa forma, o Banco Central tem que definir em relação ao que tá acontecendo no mercado, porque se ele não faz isso, ele destrói o país. Exatamente, só que não é sempre que isso acontece, né? Aqui no Brasil a gente viu com a Dilma, por exemplo. E até lá fora, por exemplo, na própria pandemia, foram lá, colocaram a taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No Brasil foi pra 2%, né? Primeira vez que a gente vê isso na história. Nos Estados Unidos foi pra praticamente zero. Injetando dinheiro na economia, não, que a gente precisa salvar a economia. Aí esse dinheiro vai pra onde primeiro? Vai pros bancos, claro, e vai pros amigos do rei, os amigos dos bancos, as grandes empresas. E aí, esse aumento de base monetária faz com que a inflação venha, o mais pobre seja prejudicado, só que quem recebeu o dinheiro primeiro antes fez investimento, foi lá, a bolsa subiu pra caramba porque foram lá incentivar a economia, então quem se ferra de verdade é o pobre, enquanto isso, quem é amigo do Estado, quem são as grandes empresas, acabam se beneficiando. E essa definição do juro também causa uma distorção no mercado. Aí você tem uma abundância de dinheiro, mas não necessariamente você tem mais produtos e serviços. Sim, sim. Aí o preço sobe, né? Que nem a galera gosta de falar que o capitalismo falhou em 29, falhou em 2008, quando na verdade foi o próprio Banco Central, foi o próprio governo interferindo na oferta e na demanda. Sim. Então toda vez que a gente tem uma interferência na oferta e demanda do próprio Estado, vai gerar distorções. Essas distorções podem fazer com que, por exemplo, uma bolsa suba mais do que deveria para depois ter uma grande correção. E aí o que os comunistas, né, os socialistas gostam de fazer é culpar o capitalismo. Tanto que a primeira vez que nós ouvimos falar de crise de 29 era de uma professora de história super comunista falando que o capitalismo já falhou nessa época, que o capitalismo é péssimo, que o capitalismo faz com que as pessoas fiquem cada vez, quem já é rico, fique cada vez mais rico e quem é pobre se lasque muito mais, sendo que na verdade é a falta de capitalismo que acaba fazendo isso. Sem dúvida.